Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo e nós estamos meditando na vida cristã normal, refletindo a respeito da fé que nós devemos ter. E nós estamos vendo sobre a fé de Abraão, o pai da fé. Ele é que nos ensina a respeito da fé. E nós vamos dar continuidade à leitura então de Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler hoje dos versículos 17 ao 19 para entendermos como Deus desenvolveu a fé de Abraão. Então diz assim a palavra de Deus: por fé, Abraão ofereceu a Isaque em sua provação. O seu unigênito ofereceu sobre o altar a que havia recebido por promessa, porquanto lhe foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele pensou em si mesmo que Deus era poderoso até para levantá-lo dentre os mortos, de modo que, falando figuradamente, recebeu de novo a Isaque. Então, temos aqui mais uma vez esse aprendizado tão maravilhoso a respeito, então, da fé de Abraão. Nós chegamos agora, então, ao seu maior teste de fé. Deus lhe ordenou que oferecesse seu único filho Isaque sobre o altar, em obediência, sem hesitação. Abraão se apresentou para oferecer a Deus o mais precioso tesouro do seu coração. Ele se esquecera do tremendo dilema? Deus lhe prometera uma imensurável descendência. Isaque era seu unigênito. Abraão tinha 117 anos e Sara 108. A promessa de uma grande multidão de descendentes estava para ser cumprida em Isaque. O dilema então era: se Abraão matasse Isaque, como a promessa poderia ser cumprida? Se Isaque tinha cerca de 17 anos e não era casado? Abraão sabia que Deus havia prometido. Isso era tudo o que importava. Ele concluiu que se Deus exigia que ele matasse seu filho, ele até o ressuscitaria dentre os mortos para cumprir a sua promessa. Até naquela época, não havia registro de nenhum caso de ressurreição dentre os mortos. A experiência humana não tinha registros a oferecer. Em um sentido real, Abraão inventou a ideia da ressurreição. Sua fé na promessa de Deus o conduziu à conclusão de que Deus teria de ressuscitar Isaque, então, para cumprir a sua promessa. Figuradamente, ele recobrou Isaque de volta dentre os mortos. Ele tinha se comprometido com o fato de que Isaque deveria ser morto. Deus o acreditou pelo ato. Então, nós vemos aqui que Abraão não poupou, o seu coração desse golpe tão fatal. Ele providenciou logo, então, tudo aquilo que Deus havia pedido. Mas o Senhor providenciou um cordeiro para ocupar o lugar de Isaque. O unigênito filho voltou para o coração e para a casa do seu pai.
Antes de deixar esse exemplo de fé excepcional, há 2 pontos que nós podemos meditar. Primeiro, Deus realmente nunca planejou que Abraão matasse seu filho. Os sacrifícios humanos nunca foram o desejo de Deus para o seu povo. Ele testou a fé de Abraão e a encontrou, então, genuína. Depois ele rescindiu a sua ordem. A segunda coisa que podemos pensar que a fé de Abraão na promessa de uma descendência numerosa foi testada por um período de mais de 100 anos. O patriarca tinha 75 anos quando a promessa de um filho foi feita pela primeira vez. Então ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Isaque tinha 17 anos quando Abraão subiu com ele ao Monte Moriá para oferecê-lo a Deus. Isaque tinha 40 anos quando se casou e estava casado havia 20 anos quando os gêmeos nasceram. Abraão morreu com 175 anos. Nessa época, então, seus descendentes consistiam em um filho de 75 anos e 2 netos de 15 anos. Ainda assim, durante toda a sua vida, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Ele se fortaleceu, sempre dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera, como nós vimos em Romanos capítulo 4, versículos de 20 a 21, que nos dizem assim. 20, 21. E não duvidou da promessa de Deus como um incrédulo. Antes, ele fortaleceu na fé e deu glórias a Deus, convencido de que o que Deus prometera, ele então podia cumprir. Vamos ver o que diz então este texto maravilhoso. O que nós podemos pensar a respeito dele? Primeiro, que o patriarca não vacilou diante da impossibilidade do cumprimento da promessa. Para Abraão, a única coisa impossível era Deus mentir. Com a sua fé forte e vibrante, ele deu glórias a Deus, aquele que indubitavelmente cumpriria sua promessa, desafiando todas as leis da probabilidade. Abraão não sabia como Deus cumpriria sua promessa, mas isso não era importante, pois ele conhecia o seu Deus e ele estava convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Por um lado, o patriarca demonstrou uma fé maravilhosa. Por outro, tomou uma decisão mais lógica de todas, pois a palavra de Deus é o que há de mais certo no universo. E Abraão não arriscou nada ao crer nele. Deus se agradou e ainda se agrada de encontrar homens e mulheres que creem em sua palavra. Ele creu e Deus creditou essa fé como justiça na conta de Abraão. Onde antes havia um saldo de pecado e culpa, passou a haver apenas uma condição justa diante de Deus. Abraão, ele foi livrado da condenação e justificado pelo Deus Santo mediante a sua fé. E aí? E eu? E você? Nós sabemos que os tempos não têm sido fáceis, mas uma coisa Deus pede: creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que estejamos pensando ou imaginando em nossas mentes, em nossos corações. O que nós precisamos fazer é crer, como Abraão creu, que o Senhor, e nós sabemos, até ressuscitar os mortos, Ele ressuscita. Que Deus abençoe você e que o Senhor nos dê uma porção diária de fé todos os dias para enfrentarmos os nossos desafios, que não são poucos, mas que pela fé no Senhor nós possamos vencê-los e nós possamos, como Abraão, dar glórias a Deus. E lembre-se,
Assim como Deus proveu o cordeiro para Abraão, Ele já proveu o cordeiro para nós, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Lembre-se, entregue sua vida a Jesus. Ele é o Senhor proverá, e Ele proverá a salvação, a cura, a restauração, a restituição sobre a sua vida e também sobre a sua família. Ore a Jesus. Jesus, transforme a minha vida e transforme a minha família. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. A vida cristã normal é de fé em fé e de glória em glória. Até lá!